Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, meus amados. Eu vou trazer uma palavra pastoral e eu quero falar sobre os compromissos do crente. Os compromissos do crente. Crente no sentido prático da palavra. Sabe, houve uma época que nós éramos chamados de os crentes. Houve uma época que nós éramos chamados de os aleluias. Os crentes, de certa forma, até se incomodavam com estes chamamentos, como se fossem depreciativos. Mas na verdade é o que nós somos, crentes. E não podemos nos esquecer disto. No texto que nós lemos, Paulo está escrevendo aos Efésios sobre o cuidado que Deus teve com a sua igreja, de edificá-la e levá-la a um nível de maturidade espiritual, de maturidade cristã. E o apóstolo diz que foi por causa disso que o Senhor delegou dons e ministérios à igreja. Se o irmão ler desde o versículo 11, você vai encontrar quando Paulo diz que o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então os dons ministeriais, você me ouve bem? Os dons ministeriais que o Senhor deu à igreja visam o aperfeiçoamento dos santos. E Paulo acrescenta: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Ou seja, os dons ministeriais visam trabalhar o crescimento da igreja, o robustecimento da igreja, a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, a fim de que cheguemos à medida de Cristo. Aí Paulo diz: para que deixemos de ser crianças espirituais, para que deixemos de ser meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. É como se Paulo dissesse: cresçam, amadureçam. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: não vos dei comida sólida, vos dei leite materno. Falando da necessidade que os crentes têm de amadurecer na vida cristã.
Permitam eu falar agora de coração muito aberto. Havia um congresso do Brasil que eu pregava com certa frequência, que o nome do congresso era Segredos do Coração. Deixa eu revelar um segredo do meu coração para vocês. Há 15 anos eu prego para vocês. Há 25 anos eu prego em Feira de Santana toda terça-feira. A sensação que eu tenho é que parece que não muda nada, que não faz efeito nenhum, que a gente não amadurece. E eu pensei que esse sentimento era só meu. Aí de vez em quando eu converso com o pastor José Luiz, com o pastor Osni, com o pastor Jones, com os demais pastores que ministram, e flagro eles com um sentimento parecido. Parece que a gente prega, e de algum modo não faz efeito na mente, no caráter cristão, no amadurecimento espiritual da igreja. Alguns de vocês continuam sendo levados por pipoca, sopinha miojo. Eu já tive que comer sopinha miojo depois de culto, depois da pregação de um congresso, porque não me deram janta, e a única coisa que eu achei no quarto do hotel foi uma sopinha miojo. Aí eu esquentei a água no micro-ondas do quarto do hotel e comi a sopinha miojo. Acredite, passa a fome. Mas de manhã, quando você amanhece tremendo, porque passa a fome, mas não sustenta. A minha menina hoje não almoçou direito. E eu vi, ela pensou que eu não tinha visto. Foi 3 horas, ela falou: papai, estou com fome. Disse, vamos comer. Ela disse: o senhor sabe fazer pipoca? E se eu der a ela uma tigela de pipoca, vai passar a fome, mas não sustenta. Tem muito crente vivendo de pipoca, de sopinha miojo. Você não sente fome, mas você vai morrer de inanição, porque não te sustenta, não te ajuda. O maior desafio da igreja do século 21 talvez seja a formação de crentes realmente compromissados. Eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto da palavra comprometidos. E para falar compromissados, eu fui para o tio dicionário perguntar se essa palavra é correta, tá? Mas ela é correta. Então, um dos maiores desafios da igreja do século 21 é a formação de crentes compromissados com o evangelho e com a igreja. Isso porque nós vivemos uma geração de cristãos itinerantes. Eu já disse aos irmãos que há um fenômeno que está sendo estudado já, inclusive existem teses acerca dele, pela sociologia cristã, sociologia da religião, que é o chamado evangelho de produto. O que é o evangelho de produto? Cada igreja se caracteriza por um produto. Tem aquela que se caracteriza pela libertação, tem aquela que se caracteriza pela palavra voltada para os empresários, tem aquela que se caracteriza pelo entretenimento. Cada um oferece o seu produto e atrai um público-alvo. Qual é o perigo disso? O perigo disso é que a igreja deixou de ser igreja e virou loja. Cada um vem em busca do produto. Dízimos e ofertas não são mais atos de adoração e louvor a Deus. Eu estou pagando a minha parcela, porque eu vim buscar um produto, recebi, estou satisfeito ou não, então eu vou dar a minha oferta aqui de acordo com a minha satisfação e vou-me embora. Não é mais ato de adoração. Então nós estamos vivendo uma igreja descomprometida. A igreja virou uma pizzaria.
Deus virou um pizzaiolo e o pastor um entregador de pizza. Você chega aqui e diz o sabor que você quer, e eu vou te entregar o sabor que você quer, e você vai pagar a fatia que você comeu. Só que igreja não é isto. Igreja é a comunidade daqueles que sabidamente foram comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus e se reúnem para celebrá-lo em adoração e em louvor ao seu nome. Observe uma coisa que eu tentei traduzir em palavras hoje à tarde enquanto estudava. Há um fenômeno acontecendo em pleno andamento, eu vou chamar de fenômeno das redes. Você nunca ouviu falar, tá? Você nunca ouviu falar. Mas deixa eu tentar te fazer entender. As grandes redes de farmácias acabaram com a farmacinha do bairro. A farmácia da família X, onde você comprava remédio, farmacêutico que conhecia teu bisavô, quando você chegava lá ele te dizia qual era, e só para aquela emergência, porque você teve uma dor de cabeça, aí você não quer ir, não tem farmácia, aquela farmácia grande da rede X, não tem perto, você vai pegar na farmacinha ali, porque é urgente, mas na hora de você fazer a sua compra de farmácia, você vai na farmácia da rede, e quando chega lá, inclusive, eles vão perguntar o seu CPF, você vai falar, e eles vão imprimir com base no teu histórico de compras, quais são os produtos que você costuma comprar que estão em promoção. Sim ou não? Fenômeno de rede. Quer ver um outro exemplo? Os grandes supermercados. Vocês estão me ouvindo? As grandes redes de atacadões acabaram com os mercadinhos de bairro. Não vão sumir todos. Vai ficar aquele mercadinho de seu Zé, mas você não vai fazer sua feira lá. Você só vai no mercadinho de seu Zé naquele sábado à tarde que você percebe que acabou o pó de café e não deu tempo de fazer a feira. Aí você vai no mercadinho de seu Zé pegar 1 quilo de café, um pacote de café e 1 quilo de açúcar, porque segunda é que você vai fazer a feira. Onde? Na rede do atacado, naquele grande supermercado. Imagine que inauguração de atacadões virou notícia. As pessoas se encontram para dizer: minha filha, não te conto, comprei ovo de R$13. Entendeu? Ninguém está mais preocupado com o mercadinho de seu Zé. Seu Zé te vendeu fiado durante 10 anos. Vendeu para teu pai, vendeu para tua mãe. É com esse mercadinho que seu Zé paga a escola dos filhos, sustenta a família. Acabou, a grande rede chegou, acabou. Esse mesmo fenômeno se aplica à igreja, você sabia? Grandes redes de igrejas que viraram marcas e que viraram franquias. Presta atenção, olha bem nos meus olhos azuis. Existem igrejas que se tornaram franquias. Uma pesquisa mostrou, olha bem para mim, uma pesquisa mostrou que as 3 principais coisas que as pessoas procuram para decidirem congregar numa igreja, as 3 principais, olha para mim, as 3 principais coisas que as pessoas procuram para congregar numa igreja são: primeiro, banheiro. Se o banheiro é chique ou não. Segundo, se tem estrutura para culto infantil. Não é porque eles querem que os filhos vão para o culto infantil, é porque eles querem um momento que deixa o filho na mão de alguém para eles estarem aqui. Boa parte de vocês, com todo respeito,
Não manda uma criança lá para a salinha porque querem que ele seja ministrado. Manda porque você quer ficar aqui 1h30 sem ter que cuidar dele. Eu falei que era uma palavra pastoral. Não vai embora não. Se for embora fica feio. Fica aí. Banheiro, culto infantil e estacionamento. Não entra na lista se a igreja prega a palavra, se a igreja valoriza a Bíblia, se o Espírito Santo tem liberdade de ação no ambiente do culto. Não entra na lista. Porque o que está sendo procurado é a estrutura da instituição, não a essência do culto. Então, em Feira de Santana, inclusive, agora eu vou falar da minha cidade, com todo o carinho do mundo, mas na cultura de Feira de Santana existe um fenômeno que é o local da moda. Se você abrir uma churrascaria, ela vai entrar na moda e as outras parece até que vão falir. Todo mundo só vai para aquela. Isso dura 1 ano. Academia, vamos abrir uma academia nova. Quando você abrir essa academia, vai virar um fenômeno que as outras vão esvaziar e todo mundo só vai para aquela. Depois de 1 ano as coisas voltam ao normal. Restaurante. Quando abre um restaurante novo, irmão, você não consegue chegar lá para almoçar dia de domingo, porque todo mundo tem que ir para o restaurante da moda. Tem outro vizinho igual, serve a mesma coisa. Aliás, o cara que abriu esse era gerente do daqui, ó. Saiu para cá. Mas só porque esse é o da moda, tem que ser nesse. Com igreja funciona de igual modo. Abriu uma igreja, só se fala naquilo. Com determinado tempo, começam a surgir os conflitos, porque surgem onde há pessoas há conflitos. Começam a surgir as dificuldades, começam a surgir os problemas, e as pessoas agora começam a dizer: a igreja não presta, o pastor é ruim, os membros da igreja são complicados, e aí começa a se arrumar razões para ir embora e mudar para a próxima da moda. O nome disso é ausência de comprometimento. Quem torce para o Bahia, levanta a mão. É ceia, mas pode levantar a mão que a gente vai orar e Jesus vai lhe perdoar hoje. Quem torce para o Vitória, levanta a mão. Preciso orar por sua vida. Hoje tinha um aqui no almoço, o cara do tamanho de uma geladeira triplex, vestido com que camisa era aquela? Flamengo. Circulando, quase eu mando ele ir ali na secretaria trocar a camisa, irmão. Não é porque eu tenho nada contra o Flamengo, não. É porque Quem torce para o Vasco? Ninguém? Tem um ali, ó, salvou. Corintiano, levanta a mão. Eu quero orar por sua vida hoje. Muito bem. Quando o Bahia estava na classe que chama série, né? Série B. Você deixou de torcer pelo Bahia? Sim ou não? Vitória está na série A? Tá? Quando Vitória esteve na série B, você deixou de torcer por Vitória? Sim ou não? Não. Quando o Flamengo entrou em crise, teve que demitir técnico, não passou, foi para a lanterninha, você deixou de ser flamenguista? Sim ou não? Não. Por que quando a sua igreja tem problema, você abandona ela e muda de igreja? O cara estava lá no restaurante, torcedor do Flamengo, com outro torcedor do Flamengo, acabaram discutindo, ficaram com raiva um do outro, mas nenhum dos dois deixou de torcer para o Flamengo. Mas na igreja, se eu me desentender com o irmão Davi, eu vou mudar de igreja, porque eu me desentendi com o irmão Davi. Ou seja, eu me comprometo mais com o supermercado do meu bairro, eu me comprometo mais com a rede de farmácia,
Eu me comprometo mais com o time do futebol para o qual eu sou torcedor do que com a igreja onde eu congrego. É necessário que nós aprendamos aprendamos que compromisso é aquilo que Deus espera de nós. E sabe o que é interessante nesse fenômeno de abandonar a igreja para mudar de igreja e tal? Isso revela uma ausência de compromisso, porque eu não quero ninguém pegando no meu pé, eu não quero responsabilidade com a igreja. Se eu tiver um problema aqui, eu vou mudar de igreja porque na outra igreja ninguém conhece o meu problema e você nunca é curado. A gangrena espiritual está corroendo a sua alma porque você não se permite ser tratado. Você não se permite ser orientado, não se permite ser pastoreado. Vivemos uma geração, eu estou olhando aqui por causa do horário, tá? Vivemos uma geração na qual o pastor precisa dar satisfação de quase tudo. Mas a ovelha não se sente na necessidade de dar explicação de nada. Vivemos uma geração que, para você ter uma ideia, até para fazer atendimento de gabinete pastoral, eu estou com dificuldade. Sabe por quê? Porque a pessoa que quer o atendimento de gabinete está me dizendo a hora que ele quer ser atendido. Aí considere-se que as minhas noites, na maioria das vezes, são comprometidas com a igreja. Porque, por exemplo, hoje eu estou no culto à noite. Amanhã eu vou pregar em Betim, Minas Gerais. Terça-noite eu estou aqui no culto da palavra. Quarta-noite eu estou na nossa igreja em Salvador, no culto da palavra. Quinta-noite eu tenho aqui reunião com equipe de louvor, projeto de cruzada e assim por diante. Sexta-noite eu vou pregar na Igreja Batista Lírio dos Vales em Salvador. Sábado, das 15 às 20, eu tenho aqui imersão com a equipe da Secretaria da Família. Domingo pela manhã tem escola, domingo à noite tem culto, ou seja, eu estou atendendo a igreja durante a noite. Aí para eu atender um gabinete durante o dia eu não posso, porque o irmão que quer ser atendido não quer ser atendido por outro pastor, só quer ser atendido pelo pastor Josué, mas ele quer determinar o horário que ele vai ser atendido. E se ele não conseguir, ele diz assim: esse pastor não valoriza as almas. Não estou criticando, estou fazendo uma análise geral para falar de compromisso. O pastor precisa estar comprometido com a igreja, mas de algum modo a igreja não precisa estar comprometida com o pastor. E isso também não é uma reclamação, é só uma análise. Eu já disse a vocês que eu não sou um pastor frustrado. Se Jesus me levar para a glória hoje, e eu peço que Ele me preserve para eu cuidar das minhas crias, mas se Jesus me levar para a glória hoje, o seu pastor não morreu frustrado. Sou pastor por chamado, eu sei o que estou fazendo, eu amo o que eu faço, Jesus me quis assim, acabou. E olha só, tem 3 anos que eu chamei meu filho e disse a ele: vou te dar 10 anos para você decidir o que você quer ser. Ele: como assim, pai? Não quero que você seja pastor por falta de opção. Eu não sou pastor por falta de opção. Se eu deixar de pastorear hoje, eu sei exatamente o que fazer. Eu disse a ele: nenhuma igreja merece um pastor que está no púlpito porque não sabe fazer outra coisa. Escolha o que você vai ser.
Faça medicina, faça a direito, faça engenharia, faça TI, faça o que você quiser, e daqui a 10 anos você me diz assim: pai, eu decidi que eu não quero pastorear, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser empresário, ou eu decidi que eu quero ser pastor, o meu coração quer o chamamento. Mas não seja pastor porque não tem outra opção. Meu filho não tem que ser chamado para o ministério só porque é meu filho. E isso é zelo por ele e por vocês. É zelo por ele porque ele seria um pastor amargo se ele for pastor por falta de opção. É zelo pela igreja, porque a igreja vai sofrer na unha de um cidadão que transformou o ministério em cabide. Igreja não é closet, é a noiva do cordeiro. Ela precisa ser tratada com zelo, interesse, paixão pelo reino de Deus. Mas precisamos ter comprometimento. Jesus nos ordenou que fôssemos e que fizéssemos discípulos de todas as nações. E de fazer discípulos. De que modo? Mateus 18:19. Mateus 28:19. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, é tarefa da igreja empreender esforço no propósito de gerar crentes comprometidos. Paulo diz: até que cheguemos à estatura, à medida da estatura de Cristo. Ou seja, é meu dever como pastor desta igreja, enquanto o for, cuidar para que na sua vida, no seu caráter cristão, seja formada a natureza de Cristo, a fim de que você se pareça com Jesus, por meio do seu crescimento e da maturidade espiritual. Mas pastor, um culto de domingo, essa palavra é ceia? E sabe, eu reencontrei meu horário de oração. Que coisa boa. E de vez em quando Deus compartilha comigo algumas coisas. E eu tenho sentido o Senhor compartilhando comigo. Eu vou usar uma expressão minha, tá? Por favor. Essa aqui não é expressão divina, essa é a minha, para traduzir aquilo que eu sinto que Deus tem me comunicado. É como se Deus sentisse saudade de uma igreja que não vem para o culto em troca de alguma coisa, que vem porque está comprometida com o seu reino e deseja receber mais dele. Nós precisamos nos comprometer com a fé que decidimos professar. Nós precisamos parar de religiosismo. A igreja brasileira tem mania de bater na fé alheia, de desrespeitar a fé alheia. Na verdade, tudo que a gente precisa é se comprometer com o reino de Deus. E o nosso comprometimento com o reino de Deus vai contagiar aqueles que convivem com a gente. Veja só, olha Paulo. Paulo um dia falou assim: estou com uma grande dúvida. Paulo com dúvida. Filipenses 1:20. A dúvida aqui é uma colocação minha, tá? Mas Paulo diz assim: de ambos os lados estou em aperto, porque tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Mas eu sei que sou necessário. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso
pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo. Si me hablas se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez. Que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. Quédate, quédate. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom.
Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And necessário aqui. Aí Paulo diz: de modo que me alegrarei em Cristo, seja pela vida, seja pela morte.
Se eu parafrasear essa colocação de Paulo com outra dele, em Atos 20, ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. O que eu quero compartilhar com vocês esta noite, já vou ter que reduzir muito do que eu falei, porque eu falei muito daquilo que não estava no alinhamento de raciocínio, quais são os compromissos que nós precisamos ter. E aí deixa eu falar rapidinho, para a gente não terminar o culto muito depois do horário. Primeiro, o crente precisa ter compromisso com o corpo de Cristo. Você não vive por si só, o que acontece contigo reflete nos membros do corpo. Eu preciso ter compromisso com aqueles que são membros do mesmo corpo que eu sou. Ninguém aqui dá um chute na quina do meio-fio da avenida só para testar se a unha está bem pintada. Por quê? Porque não vai doer só a unha, vai doer o corpo inteiro. Por que será que de algum modo a gente muitas vezes termina infringindo sobre o outro uma dor que poderíamos evitar? Terminamos infringindo sobre o outro uma angústia de alma que poderíamos evitar. Paulo diz aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 3, assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Unidade. Quando ele fala aos Coríntios na primeira carta, capítulo 12, versículo 12 ao 27, ele diz que nós somos membros de um só corpo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 3, Paulo leva esse comprometimento com o corpo tão a sério, que ele diz: cada um considere o outro superior a si mesmo. É uma forma de Paulo dizer: não pisa no outro, não humilha o outro, não diminui o outro, não descaracteriza o outro, não fere o outro, não machuca o outro, considere-o. Aos Coríntios ele diz assim: aos membros menos honrosos do nosso corpo, nós tratamos com maior honra. Ou seja, aquilo que você considera a sua intimidade, você veste com mais de uma roupa. Então Paulo está dizendo: aos membros menos honrosos tratamos com honra dobrada. Porque na igreja, quando um membro age de forma desonrosa, em vez de vesti-lo duas vezes, nós acabamos de desnudá-lo. Porque o nosso prazer é expor, e nós não entendemos que quando nós expomos um membro do corpo, nós estamos expondo o corpo. Compreende isso? Por isso que aos Coríntios, lá no capítulo 1, Paulo censura as divisões dentro da igreja, as divisões no corpo. Um diz: eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Apolo, outro diz: eu sou de Cefas, o outro diz: eu sou de Cristo. Aí Paulo diz: na verdade vocês são um bando de carnais. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele ensina sobre os pilares dessa unidade, no capítulo 2, versículo 1 a 4. E é interessante que Paulo usa 3 ou 4 expressões muito profundas, quando ele diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos de misericórdia. Paulo está falando do compromisso que nós precisamos ter com o corpo, com a igreja espiritual. Zelar do corpo de Cristo, do qual eu sou membro.
Isso é compromisso. E quantas vezes para nós falta esse compromisso? Nós não zelamos do corpo, não cuidamos uns dos outros, não amamos. Eu amo, pastor. Eu sou a pessoa mais amada mais amável desse mundo. Tem uns crentes que ama tanto que fica perguntando coisas da tua vida para depois fazer fofoca. É um amor tão interessante. E presta atenção. Esses dias eu falei sobre isso em algum lugar. Dá uma olhadinha no irmão que está do seu lado e fala agora assim: eu amo você em Cristo Jesus. Me faz um favor, marido e mulher. Esse dia numa cerimônia de renovação de aliança, o pastor olhou para o marido e disse assim: faça uma declaração de amor para sua esposa. Aí o marido virou e falou assim: eu te amo. Agora, minha irmã, faça uma declaração de amor para seu marido. Ela fez: eu te amo no amor de Jesus. Há uma carreira. Mas vamos lá. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, presta atenção, o que é amar? A pessoa amar é querer bem, tá? Que bem? O bem que a outra pessoa entende que é bem, ou o bem que você quer que ela entenda que seja bem? Porque até o nosso amor é impondo sobre o outro a nossa vontade. A Bíblia é tão clara quando ela diz que uma mesma árvore não pode produzir frutos bons e frutos ruins. De uma mesma fonte não pode brotar água potável e água salobra. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Vou partir do mesmo princípio. Do mesmo coração não pode proceder amor e ódio. Eu não posso dizer eu te amo, eu te odeio. Porque se eu te amo e te odeio, muito provavelmente eu não te amo. A verdade é que você tem algo que me interessa e eu preciso fazer o jogo da diplomacia emocional para conseguir o que eu quero. Como você não tem o que me interessa, então eu te odeio. O nome disso não é amor, o nome disso é interesse, egocentrismo, hipocrisia. O amor de Cristo me faz te amar, me faz te amar, me faz te amar, mas é cheio de defeito. Os perfeitos levantem a mão, por favor. Tem alguém? Por que não somos perfeitos? Porque somos seres humanos, gerados em pecado, concebidos em iniquidade. A misericórdia de Deus é que olhou para nós em nosso estado de miséria, em nosso estado de desgraça, em nosso estado de perdição. E a misericórdia, olhando para nós, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Compromisso com o corpo. Tenho que parar. Segundo, compromisso com a casa de Deus. Compromisso com a casa de Deus. A maioria dos cristãos modernos perderam a noção da importância e até da sacralidade da casa de Deus. Tratam o templo como se fosse um lugar qualquer. Ah, pastor, mas são apenas 4 paredes. Desde agora, eu escolhi e santifiquei esta casa, para nela pôr o meu nome perpetuamente. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Presta atenção, embora sejam apenas 4 paredes, e às vezes nem parede tem, o ambiente foi consagrado para culto de adoração a Deus. Ele não deve ser tratado como um ambiente qualquer. Tá, eu perdi a vontade de ser conveniente, eu perdi a vontade de fazer o jogo da moda. O templo é lugar de adoração a Deus, não são apenas 4 paredes, é lugar consagrado para culto. O púlpito não é palco, é altar. Aqui é o lugar de onde Deus fala com a igreja. É preciso entender esse compromisso. Olha o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha o Salmo 26:8. Eu amo, ó Senhor, o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Olha o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, aleluia, e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor e Deus meu. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse sentimento morreu. Ah, pastor, teologicamente está falando do Antigo Testamento, tá? Fica preso numa teologia liberal, fica preso numa teologia que é meramente intelectual e nega a experiência com o Espírito Santo, porque aí você vai entender o que significa a letra mata, mas o Espírito vivifica. Hora de voltar para a simplicidade do Evangelho. Hora de voltar para uma vida de experiência com Deus. Josué 3:5, o Senhor diz assim: santificai-vos hoje. Ageu capítulo 1, versículo 4, o Senhor diz assim: até quando vocês habitarão em suas casas forradas, mobiliadas e luxuosas, e a minha casa está em abandono? Subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, dela me alegrarei, e nela eu serei glorificado. Hebreus 10:25, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Compromisso com a casa de Deus. Lá vai. Aí você chega no banheiro, joga um rolo de papel higiênico no vaso. Aí você quebra a torneira só pelo prazer de ver quebrada. Aí você pega a cadeira e arrasta, não suspende. Você trata as coisas que foram consagradas para Deus como se elas fossem coisas quaisquer. Lá no Antigo Testamento, é por isso que quando alguém chega e diz assim: semana passada o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, comprei um carro novo. Eu disse: parabéns, que maravilha. Quero que o senhor unge e consagra ao Senhor. Você tem certeza? Presta atenção, irmão. Eu não posso consagrar esse violão ao Senhor e depois levar ele para tocar lá no barzinho. É o amor. Não pode. Não pode. Eu consagrei ao Senhor. Eu tenho que cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Comprometimento com a casa de Deus. Você só vai ao culto quando quer, não é quando pode, é quando quer. Você só cumpre as suas funções do ministério quando você está afim. Se você se chatear, você entrega o cargo por WhatsApp. Ou simplesmente abandona. Por quê? Porque falta comprometimento com a casa.
Fala assim comigo, pastor Josué. Pode parar. Eu vou concluir, porque eu vou continuar falando desses assuntos aqui. Então, o bom de estar pregando na igreja onde eu sou pastor é que eu não tenho a necessidade de concluir. Eu posso continuar terça-feira. Bom demais. Vamos fazer isso, terça-feira a gente continua. Sabendo disso, eu nem venho aqui terça. Vou ficar em casa fazendo maratona de série. Presta atenção. Você pode até não vir por isso, mas eu tenho tanta certeza da qualidade do pão que estou te dando, que eu te digo que se você não vier por causa disso, o prejuízo não é meu, é seu. Você vai morrer de fome espiritual, porque só para não receber um pão quente, é claro que tem hora que tem que botar uma gotinha de pimenta, de vez em quando um caldinho de mocotó, para dar sustância, né? Para a gente ficar mais robusto. Mas o fato é que nós precisamos nos comprometer com o corpo de Cristo. Eu vou continuar a terça. Nos comprometemos com o corpo de Cristo e com a casa de Deus. Então vira para o irmão do seu lado e pergunta para ele: como está o seu compromisso? Irmão, vocês não me levem a mal. Talvez o problema não seja meu. Talvez o problema seja meu pai. Eu vou culpar meu pai e minha mãe, que me criaram de forma estranha. Eu sinceramente tenho dificuldade de entender um crente que não vai para a igreja porque hoje é o dia do jogo do time dele. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de entender o crente que não foi para a igreja porque foi jogar boliche. Não é que eu sou contra você ir jogar o boliche com seu filho, é que eu entendo que você poderia optar por dias que não comprometam o seu compromisso com a casa. Essa é a questão. Entende? Eu saí de uma cidade chamada Vilhena, em Rondônia, num domingo, e cheguei em Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde era a minha conexão, às 17 horas, e o meu próximo voo seria às 21. Eu fui no hotel, tomei um banho, troquei a roupa, peguei um táxi e fui para o culto. Cheguei na igreja, não disse a ninguém que eu estava lá. Entrei, sentei, um templo para 25 mil pessoas, então dá para eu me esconder muito bem. Cheguei lá, entrei, sentei, participei do culto, não avisei que eu estava, antes do culto terminar para não perder o voo, levantei, saí, fui embora, embarquei, mas participei do culto. Tenho dificuldade de você que está em casa, que podia estar aqui agora à noite e não veio por capricho. Falta comprometimento com a casa de Deus. Eu tenho que ficar aqui fazendo campanha para você contribuir, para a gente construir uma rampa para o auditório. Eu tenho que ficar aqui fazendo campanha para você contribuir, para a gente comprar um ar-condicionado para uma sala. E obviamente, de vez em quando alguém diz assim: pastor, é porque o senhor não sabe pedir. E eu reconheço que eu realmente não sei chegar aqui para fazer um apelo emocional, para arrancar até a peruca que você colou na sua careca, para fingir que é cabeludo. Não fui treinado nisso. Mas presta atenção, meu irmão, se a palavra de Deus não te treinou para se comprometer com a casa de Deus, então eu não sei o que te falta. Porque você vai comprar uma camisa do teu time de futebol e ela custa 500 pila. Entende? Eu vi um cara esses dias na televisão, na internet, mostrando a adega dele, pastorzinho. A adega! Ele tinha 528 garrafas de um vinho que custa 65 mil reais a garrafa. Detalhe, a adega dele está avaliada em 122 milhões. Essa era só uma coluna.
Então, na hora de comprar o vinho que você gosta, a carne que você gosta, e eu não sou contra você comprar a carne que você gosta, não, é gostoso, come, me convida. O que eu estou falando é de como nós temos dificuldade de nos envolvermos com a casa de Deus. Falta comprometimento. E eu vou parar aqui dizendo a vocês que eu queria pregar uma mensagem hoje, que vocês tomassem a ceia pulando por cima das cadeiras da igreja. Mas eu estou cansado desse pentecostalismo sem compromisso. Esse poder que você chora, mas não muda. Você fala em línguas, mas não se envolve. Você sai daqui dizendo, pastor, hoje estava cheio, mas tu sai vazio. Chega disso. Precisamos crescer juntos, amadurecer juntos, aprendermos juntos, sermos santificados juntos, glorificar a Cristo juntos, nos comprometermos com o reino de Deus juntos, porque juntos nós vamos fazer a obra, juntos nós vamos ganhar almas, juntos nós vamos morar no céu para sempre, porque esta é a promessa de Deus. Até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Fica de pé, por favor. Micael, quando você louvou, é a sua voz que vem na minha mente. Eu tenho uma aliança. Consegue cantar esse louvor? Consegue tocar para ele? Eu tenho uma aliança. Diga comigo, eu tenho uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança comigo. Diga comigo, eu estou comprometido com Deus. Eu estou comprometido com a igreja, que é o corpo de Cristo. Eu estou comprometido com a casa onde eu ofereço culto a Deus com os meus irmãos. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que a razão pela qual nós não devemos abandonar a nossa congregação é para admoestarmos-nos uns aos outros, para instruirmos uns aos outros em amor e para nos aperfeiçoarmos. E esse aperfeiçoamento é pela contribuição que eu dou à tua vida espiritual e a contribuição que você dá na minha vida espiritual. Quantas vezes numa conversa entre amigos, o irmão dá uma sugestão que você percebe que Deus acabou de destilar uma revelação para você. É uma revelação particular. É Deus dizendo assim, estou querendo falar com você nisso aqui, estou querendo trabalhar isso aqui em você, estou querendo gerar isso na sua vida. Nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos nos comprometer. Talvez alguém vá fazer um corte da minha mensagem, porque hoje na internet está na moda, né? Pega um corte e isola de todo o contexto e gera uma tendência que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Isso é triste. De vez em quando eu ouço uns cortes de mensagem minha que alguém faz aí para me criticar na internet, que dá uma vontade de responder. Pode dizer assim, ô cabeça lerda, ouve a mensagem toda, ô cabeça de bagre. Mas se eu for ficar fazendo isso o tempo inteiro, eu vou consumir tanta energia. Mas deixa eu te falar, pós-pandemia mudou muitos hábitos. As pessoas, por exemplo, raramente vão à igreja 2 vezes por semana. Elas escolheram um dia para ir. Regra geral, o povo que vem no culto terça-feira não é o povo que vem no culto de domingo.
E por incrível que pareça, na Santa Ceia, eu vejo irmãos que eu vi mês passado. Não é crítica não. Hoje eu não estou para criticar ninguém, estou só analisando. O que eu quero que você entenda, irmão, eu procurei uma vaga para estacionar meu carro no aeroporto esses dias e não achei. Você chega no shopping, pega a fila para comprar, pega a fila para pagar. Esses dias o camarada demorou tanto de me trazer a conta no restaurante que eu perguntei para ele se era cortesia. Aí ele riu. Mas é porque tinha muita gente para ele cobrar a conta. Mas na igreja a gente seleciona. De algum modo parece que nós não somos mais atraídos. Tá, eu sei o caminho para atrair vocês, digo, para atrair uma multidão para cá todo dia. Eu sei o caminho. Para mim, eu sei o caminho para encher isso aqui todo dia. E eu vou até cobrar e vou ganhar dinheiro. Vou trazer um artista todo sábado, cobrar 50 conto. Isso aqui vai lotar. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: no que a tua vida espiritual estará crescendo? No que a tua vida espiritual estará sendo fortalecida? Em que você estará sendo treinado para melhorar no serviço de Cristo? E tem um detalhe que eu não posso esquecer: a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, a pergunta é: até que nível de comprometimento com Cristo eu estou para poder subir com Ele? Presta atenção, essa igreja não é uma aventura. Essa igreja não é meu hobby. Ou ela cumpre o seu papel de te apontar o caminho da glória, ou ela cumpre o seu papel de te ensinar a palavra de Deus, ou ela não é igreja. Eu não estou criticando quem faz festa, show, nada disso não. Eu só estou dizendo que a igreja não pode viver com essa. Se comprometa. Se comprometa. Se comprometa. Espírito Santo, desperta na tua igreja o comprometimento. Não apenas aqueles que estão aqui no templo, Senhor, aqueles que estão no online, mas também, Senhor, aqueles que nem estão ouvindo essa pregação, porque estão em outro universo, estão em outro momento, mas eles são teus e precisam ser visitados nesta noite com um despertamento espiritual, com o desejo de estarem na tua casa, com o desejo de te adorarem coletivamente. Desperta no coração do teu povo, Senhor, o sentimento de amor pelo teu reino. Que a igreja não seja apenas, que a igreja não seja um lugar de compromisso social, que a igreja não seja um clube, que a igreja não seja a moda, que a igreja não seja a tabela da minha obrigatoriedade, mas que eu seja atraído pela tua presença, que eu seja atraído pela adoração, que eu seja atraído pelo desejo de conviver com os meus irmãos, que eu seja atraído pelo desejo de adorar ao Senhor com outros membros do teu corpo, e que a glória da tua presença seja manifestada na nossa vida, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. Desperta